Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma mensagem de bênçãos. Nós vamos estudar agora a respeito da história do mundo em um único capítulo da Bíblia. É isso mesmo. No capítulo 2 do livro do profeta Daniel, a gente vai analisar esse tema profundo e de muita importância para a nossa vida. No capítulo 2, no versículo 1, eu leio assim: No segundo ano do reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos que o deixou perturbado e sem poder dormir. Então aqui, o grande imperador, o grande rei na época, Nabucodonosor, ele sonhou. Teve alguns sonhos, aqui diz, né? Durante a noite. E ele acordou pela manhã muito perturbado. Por quê? Verso 2 diz assim: Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que lhe dissesse o que ele havia sonhado. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. 3. Ele disse: Tive um sonho e fiquei perturbado, querendo saber que sonho foi esse. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: Que o rei vive eternamente. Conte o sonho a estes teus servos e daremos a interpretação. Mas o rei respondeu aos caldeus, verso 5, né? Uma coisa é certa, se não me contarem um sonho e a sua interpretação, vocês serão despedaçados e as casas de vocês serão reduzidas a ruínas. Verso 6. Mas, se me contarem o sonho e sua interpretação, vocês receberão de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, conte-me o sonho e a sua interpretação. Os caldeus respondeu pela segunda vez: Que o rei conte o sonho a esses seus servos, e nós lhe daremos a interpretação. Verso 8. O rei respondeu: Bem percebo que vocês estão querendo ganhar tempo, porque sabem que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me contarem um sonho, todos vocês receberão a mesma sentença. Vocês combinaram dizer palavras mentirosas e perversas na minha presença, esperando que a situação mude. Portanto, conte-me o sonho e saberei que vocês podem me dar a interpretação. Olha que interessante. Aconteceu que o rei ficou perturbado porque ele sonhou com algo e esqueceu. Não se lembrava mais do que ele havia sonhado. Então, como um rei, um todo-poderoso, diferente de mim, de você, se a gente sonhar, tiver um sonho, esquecer, a gente não vai dar a mínima, porque somos meros mortais. Mas imagine um homem muito poderoso que tinha ao seu redor os seus assessores, homens muito sábios da atualidade, que eram chamados de caldeus, astrólogos, feiticeiros e todo tipo de pessoas que diziam ter sabedoria. E aí, eles vieram na presença do rei, como lemos, e eles queriam que o rei dissesse o sonho, para que eles dessem a interpretação. E o rei, então, disse para eles: Olha, eu acho que vocês estão querendo me enganar, e eu estou pensando muito bem aqui, eu acho que vocês estavam me enganando todo esse tempo. Porque, queridos, pense bem, se uma pessoa disser para você um sonho, você, hipoteticamente, pode dizer várias interpretações, várias linhas de pensamento. Né? É muito claro, hoje as pessoas dizem que sonhou com um determinado número, com animal, o outro já fala lá: Ei, joga no bicho que vai dar isso e aquilo, né? Por quê? São interpretações. Hoje a gente vê muitas interpretações hoje. Né? Pessoas, geralmente isso acontece no começo do ano. No começo do ano, nesses programas de televisões, né, é chamado todos esses que são considerados sábios, né, os astrônomos, aqueles que lê, que joga tarô, que lê cartas. Então eles são considerados, na nossa cultura, né, como pessoas sábias. Porque leem, né, os astros, leem as cartas, leem isso, aquilo, aquilo outro. Então vejam só, gente, o interessante é que o rei ele sonhou e não sabia o que ele havia sonhado. Então ele pediu para que eles dissessem para o rei o que ele sonhou e também ele queria saber a interpretação. E o que aconteceu? Aqueles homens então disseram para o rei, não é? E o versículo
9 e 10 do mesmo capítulo. Isto é, se não me contares o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença. Então o rei aqui sentenciou à morte todos aqueles que não revelassem o sonho. E aí no versículo 10 diz assim: os caldeus responderam na presença do rei: não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago, um encantador ou um caldeu. Isso que o rei exige é difícil e não há ninguém que o possa revelar diante do rei, a não ser os deuses, e estes não moram entre os mortais. Olha só que absurdo. Esses homens tinham uma crença, tinham um conhecimento, e diante dessa crença, desse conhecimento, muito limitado. Por quê? Porque eles disseram para o rei que o rei estava pedindo para eles era algo absurdo. Nunca, jamais, qualquer rei poderoso que existiu havia pedido algo tão sem nexo. Para eles, não tinha, nunca ninguém havia pedido que alguém revelasse um sonho e também desse a interpretação. Porque sempre as pessoas diziam, e não é assim que acontece com a nossa vida? Você fala uma coisa para a pessoa já vai deduzindo, olha isso, aquilo, olha, é a profecia, olha, muito cuidado, queridos. Esses homens aqui provaram a incapacidade dos seus deuses, porque eles disseram assim, olha, só, rei, quem pode revelar para o Senhor são os deuses, mas, olha o que eles disseram, mas os deuses não habitam conosco, ou seja, os deuses estão bem distantes, então o Senhor não vai ter a interpretação, e nem a revelação, né? Não vai saber o que o Senhor sonhou. E o rei então indignou-se, e aí ele então decretou o decreto de morte. Olha só o versículo 12, o que diz. Deixa eu pegar meu óculos aqui. Ao ouvir isso, o rei ficou tão irado e furioso que mandou matar todos os sábios de Babilônia. O rei mandou matar todos os sábios de Babilônia. Mata esses homens que viveram todo esse tempo na minha custa, eu sustentando, dando bem, dando ouro, do bom e do melhor para eles, e eles estavam me enganando. Todas aquelas informações que eles me passavam era mentirosa. Foi essa a conclusão que o rei chegou. E ele decretou, fez o decreto de morte, mandou matar. Mas veja só que interessante, o versículo 14, quem eles buscaram primeiro para matar? Então Daniel, olha só, no verso 13, saiu o decreto segundo o qual os sábios deviam ser mortos. Foram buscar também Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Foram buscar Daniel e seus companheiros. Aqui a gente para pensar um pouquinho e ver como Satanás, ele não está nem aí com os seus. O intuito do diabo era destruir os servos de Deus, os filhos de Deus. Quem? Se você ler o capítulo 1 de Daniel, você vai ver lá que Daniel e seus amigos, né, vocês conhecem os três, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram aqueles três que foram lançados na fornalha ardente e não foram queimados, nem um fio de cabelo, né? Está no capítulo adiante, capítulo 3 de Daniel. Então vejam só, Daniel, no capítulo 1, e seus amigos foram considerados 10 vezes mais sábios que qualquer sábio de Babilônia. Só que tem um porém aí, meus amigos, que Daniel não estava presente nesta reunião, nem os seus amigos. Agora, para matar, eles foram atrás, né, dos mais sábios, ou seja, de Daniel e seus amigos para matar. O decreto foi dado para o rei, Daniel ficou... não sabia o que estava acontecendo, perguntou para o responsável ali, o que está acontecendo? E o responsável disse assim, olha, nós viemos buscar vocês porque o rei deu um decreto de morte para todos os sábios, vocês são sábios, então vocês vão ser mortos. Por que eu disse para vocês que o diabo não está nem aí com os seus? Porque você vê, aqueles serviam o diabo, se você for ver, porque eles adoravam vários deuses, ídolos, a tal ponto de dizer que o deus deles era tão pequenininho que não morava entre eles, que provaram a incapacidade dos deuses que eles adoravam, e o nosso Deus, a gente sabe que ele é todo poderoso,
Ele é onipotente, o Deus criador de todo o universo, o nosso Deus mantenedor, o nosso Deus salvador, ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. E ele é onipresente, ele está no céu e na terra, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Então, nosso Deus é poderoso. E eles foram atrás de Daniel, e Daniel então, nós vamos ver mais à frente que Daniel então pediu. Falou, olha, vamos fazer o seguinte, a gente não estava na reunião, eu e meus amigos. Então, dar-nos um tempo que a gente vai consultar o nosso Deus. Porque o nosso Deus é poderoso. E o nosso Deus vai nos dar o sonho do rei e também a interpretação. E aí, diga para o rei que nós vamos levar até ele. Tá? Então, queridos, vamos dar continuidade a esse tema amanhã, tá bom? Então, amanhã nós continuamos. Mas vamos fazer uma oração. Bondoso Deus e amado bom Pai, nós confiamos no Senhor, sabemos que o Senhor é poderoso, o Senhor pode todas as coisas, nossa vida está à sua disposição. Nos ajude, Senhor Deus, para que a gente possa ter essa fé, e não como aqueles homens que provaram a incapacidade dos deuses que eles serviam. Oh Deus, como adorar um Deus que é tão pequeno, que é tão fraco, que não pode resolver problemas. Mas Daniel, diferente daqueles outros, demonstrou fé no Senhor, e nós também acreditamos no Senhor. E queremos entender como vai terminar essa história. Então fique conosco, nos ajude, nos guarde, nos livre de todo mal, nos dê um bom dia na tua presença e até amanhã, Senhor Deus, para a gente saber o resultado dessa história. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido.